a primeira leitura da Parashá de Noach. Essas são as descendentes de Noach. Noach era um homem tzadik, íntegro, ele era nas suas gerações, seguiu o caminho de Deus, seguiu com Deus Noach. Essas são as descendentes de Noach, então devia falar os filhos dele diretamente. Por que fala Noach é tzadik? Já que citou ele, fala o louvor dele. Como está escrito, Zecher tzadik livrachá, lembrou o tzadik, falar brachá, falar coisas boas. Outra explicação vai te ensinar que qual é a verdadeira fruto, descendência do tzadikim, são as boas ações. Então, essas são as descendentes de Noach, é isso que ele era tzadik, os boas mitzvot, as boas ações que ele fez. Nas suas gerações, tem uma discussão dos sábios para o louvor, ou seja, até na geração dele, pecadora, do dilúvio, ele era tzadik, muito mais se ele tivesse uma geração com vários tzadikim, ele ia ser mais tzadik ainda. E tem gente que explica desprezando, para baixo, só na geração dele que ele era tzadik, mas se ele tivesse uma geração de Avraham Avinu, ele não ia ser considerado nada. Com Elohim, com Hashem, seguiu Noach. Em Avraham está escrito que eu andei perante ele, Avraham fala. Noah precisava andar com Deus, ou seja, precisava de ajuda, de apoio. Avraham, ele ia, se fortificava por si só, na sua tzidkut, no seu mérito, nas suas boas ações, sem precisar desse empurrão. A palavra hitalech é a linguagem de passado, ele andou com Hashem. Porque essa conjugação, na linguagem kaved, linguagem pesada, ou seja, uma das maneiras de conjugações do verbo, serve tanto para o futuro e tanto para o passado, mesma palavra, mesma conjugação. Por exemplo, kum hitalech, levante e ande na terra, está falando de futuro. Hitalech nor, nesse passuco aqui, está falando de passado. Hitpalel bedavadecha, reze pelo teu servo, está pedindo para o futuro. O Vav Vehitpalel seria o passado, só que o Vav de Vehitpalel transforma em futuro. Mas de qualquer jeito, a mesma palavra pode ser futuro ou passado. E Noach teve 3 filhos, o Shem, o Ham e o Yafet. E a terra se destruiu, se corrompeu perante Deus e se encheu de roubo. Batishachet, essa expressão de destruição, é usada quando tem nudez, relações proibidas e idolatria. Como a gente encontra isso, Pentashritun, que Shrit Kobassar, a gente encontra justamente sobre esses assuntos. Então aqui seria esses assuntos também. E além disso, o pecado do roubo, que a terra se encheu de Hamas, que é roubo. E Deus viu a terra que ela estava totalmente destruída, totalmente corrompida, que toda a carne destruiu o seu caminho sobre a terra, ou seja, até os animais e aves, animais selvagens estavam tendo relação com outras espécies, não tinham a respeito à família e tudo isso. E disse Hashem para Noach, o final de toda a carne chegou perante mim, que a terra está cheia de roubo por conta dos crimes que todo mundo fez, e eis que eu vou destruí-los, eta aretz da terra. Ketz kobassar, todo local que a gente encontra relações proibidas, idolatria, androlomúcia, a peste, a destruição, vem para o mundo e mata bons e ruins, ou seja, vem a destruição generalizada. Que a terra se encheu de roubo, não foi só isso, a gente falou que tinha idolatria, tinha relações proibidas, mas o decreto, o selado decreto, a gota d'água que realmente foi que causou a destruição do mundo, o dilúvio, foi o roubo. Eta aretz seria igual minares da terra, como a gente encontra Ketzeti etair, quando eu saí da cidade. Halai traglav, min raglav. Outra explicação, o que quer dizer eta aretz com a terra? Não só que eu vou destruir as pessoas, vou destruir também um pouco da terra, porque 3 punhos da profundeza que o arado passa foi dissolvida, foi destruída também com o dilúvio. A gente sabe que todos os castigos na Torá não são simplesmente castigos, são uma purificação, um processo que precisa ser feito. Então o dilúvio foi um grande mikve para purificar o mundo da situação que estava, e isso fez que o mundo ficou mais delicado. Então até 3 palmos da terra se dissolveram. Faça para você, diz Hashem para Noach, uma arca de madeira de gofer com vários compartimentos, vai fazer essa arca, e você vai revestir com gofer, com piche do lado de dentro e do lado de fora. Obviamente Hashem tinha várias maneiras de salvação e dá uma maneira de salvar o Noach, e por que justamente ele deu esse trabalhão de fazer essa construção gigantesca, como vamos ver, para a geração do dilúvio, ver Noach fazendo 120 anos essa arca, e vão perguntar para ele, o que é isso? Ele está construindo no pátio da casa dele, e ele vai responder, olha, Deus vai trazer o dilúvio, então talvez o povo ia fazer techuvá, esse era o motivo. Atzei gofer, esse é o nome da espécie, gofer de madeira. E por que justamente dessa madeira? Porque o gofrito é um enxofre que foi decretado que iam dissolver, iam atacar o mundo, como realmente não foi só água no dilúvio, teve enxofre, como vamos ver depois. Então, a madeira usada para a Arca da Salvação também foi gofer, que lembra gofrito, que é enxofre em hebraico. Kinim, vários compartimentos para os animais selvagens, tinha que realmente dividir esse espaço, né, em várias salas, vários compartimentos.
Kofer é Zef, linguagem aramaica, é o piche, a gente encontra no Talmud, Kufra, na Arca de Moshe. Lá na Arca de Moshe, por conta que a água não era tão forte, então bastava ter o piche só do lado de fora, mas do lado de dentro a mãe de Moshe colocou só uma lamazinha, um jeito mais simples de revestir. E também por outro motivo, para o tzadik, Moshe Rabbeinu não sentiu o cheiro ruim do piche. Mas aqui, como a água ia ser muito forte, precisava ser uma coisa mais sólida, mais fixa, né, o piche do lado de dentro e do lado de fora. E dessa maneira você vai fazer a arca, ela, 300 amot de comprimento, 50 amot de largura e 30 amot de altura. Uma amá é 48 centímetros, então 300 amot seria mais ou menos 150 metros. Então uma embarcação gigante. Uma luz, uma iluminação você vai fazer para a tevá, para a arca, e o teto dela vai se completar em uma amá, que é um cúbito, e a porta da arca você vai colocar do lado dela e vai ter andares, tartim, o de baixo, o shnim, o segundo andar e o terceiro andar. Zohar tem duas opiniões, o que seria essa iluminação da tevá, da arca, ou uma janela. Outra explicação diz que é uma pedra preciosa que brilhava para eles. O que quer dizer que vai concluir, terminar em uma amá? A cobertura, o teto era inclinado, então vai estreitando até que fica no tamanho de uma amá de largura, exatamente para a água escorrer para baixo, né, cair para todos os lados. E a porta fica do lado e não em cima, exatamente para a chuva também não cair em cima da porta, não fazer pressão e tudo isso. Tartim, de baixo, segundo, terceiro, ou seja, 3 andares, um em cima do outro, o de cima para o ser humano, do meio para os animais, etc., e o de baixo para o lixo. Eles ficaram um ano inteiro na arca, então precisava de uma organização bem grande e complexa. Diz Hashem para Noah, e eu, eis que eu vou trazer uma bula, a destruição, uma bula, vamos já ver a tradução, água sobre a terra para destruir toda a carne, que tem espírito de vida, que tem embaixo do céu, tudo que está na terra vai falecer, vai se acabar. E eis que eu vou trazer, vani hineni mevi, porque essa expressão, e eu, eis que trarei, ou seja, eu estou pronto para concordar com aqueles que me agilizaram e falaram que o ser humano não merece nada, que foi os anjos que estavam acusando o ser humano. Hashem agora está concordando em castigar o ser humano. Obviamente que tudo isso aqui é uma alusão, uma maneira de falar, porque Hashem ele faz o que ele quer, não é porque o anjo falou que ele vai fazer, e sim porque realmente é o que ele quer. A palavra mabul tem 3 sentidos. Bilaitakol destruiu tudo, bilbel misturou, confundiu tudo, e rovi levou do alto para o baixo, ou seja, o dilúvio, uma enxurrada muito grande, então destruiu tudo. Bilá, lembra mabul, bilbel, de misturar, né, aquela salada toda, e de levar uma coisa de um lugar para o outro com a água. Por isso que o Uncas traduziu tofana, que seria uma inundação, né, que ele realmente afogou e inundou tudo. E chegou para onde? Chegou para Bavel, que ela é mais tipo um vale, ela é mais profunda, e por isso que é chamado de Shinar, a Babilônia, Bavel, porque Ninaru foram enxurrados, foram escoados todos os mortos do dilúvio para essa área da Babilônia. Existe uma teoria, que é só uma teoria, que explica o motivo do petróleo nos países árabes, como o mundo todo foi destruído e aquilo tudo escorreu para esses países que são mais baixos ali, então aquilo se decompôs e se transformou em petróleo. Isso é simplesmente uma teoria que as pessoas falam. Vakimotid brititar, diz Hashem para Noah, eu vou fazer um pacto com você, você vai vir para a arca, você e seus filhos, a sua esposa, as esposas dos seus filhos com você. Que pacto é esse? Precisava de pacto para as frutas não estragarem, não mofarem e para que os perversos da geração não matarem ele, para dar certo essa salvação da Tevá. Você e seus filhos, as esposas dos filhos. Por que não fala você com a sua esposa, seus filhos com as suas esposas, separadamente? Homens para um lado, mulheres para o outro, porque foram proibidos de relação sexual na Tevá, por conta da destruição, por conta da desgraça do mundo, então era proibido fazer relação. Mikolachai, de todo vivo, de toda carne, 2 de cada você vai trazer para a arca para sobreviver com você, ou seja, para você continuar a ter a vida depois, para ter essas espécies depois do dilúvio, macho e fêmea serão. De todo vivo, inclusive demônios. Difícil de entender o que quer dizer isso, mas Noah teve que levar demônios para o dilúvio para salvar eles. 2 de cada, ou seja, no mínimo 2, macho e fêmea, ou seja, 2 casais no mínimo. Da ave para a sua espécie, do animal para a sua espécie, todo rastejante da terra para a sua espécie, 2 de cada vão vir para você para sobreviver, para poder ter a espécie. Interessante que a expressão é para a espécie, limineu, frisa isso, porque só foram salvas aquelas espécies que realmente respeitaram a família, que mantiveram acasalados só com a sua espécie. E isso automaticamente eles vieram, e tudo aquele que a Tevá
colocava para dentro, Noah entendeu que eram as espécies que tinham respeitado isso. Interessante também uma outra teoria que se explica a extinção dos dinossauros, porque os dinossauros eram muito grandes, como pode ser que eles foram destruídos? Então, uma das explicações, teorias, seria que o dilúvio só salvou os animais que realmente respeitaram, os dinossauros não tinham respeitado isso, então por isso foram destruídos nessa destruição do mundo todo. E você pega para você de todo alimento que será consumido, você vai reunir, juntar para você, e vai ser esse alimento para você e para eles comerem. E Noah fez tudo como Hashem ordenou, ele fez, ou seja, a construção da Tevá, com todos os detalhes, ele fez exatamente assim.